Caramba. E aí sobre armamento, qual é a sua opinião, né? Porque a gente tem essa discussão de posse, de porte. Eu tenho uma posição muito tranquila, muito que eu falo 30, 200 vezes. Eu sou a favor da posse. Eu acho que a posse é uma coisa que podia ser o mais rápido Vamos possível. diferenciar. Posse é você ter na sua casa. Dentro de casa. Tá. Isso eu também acho que é meio imediata. Imediata. Né? Agora, o porte para circulação, eu sou a favor dele de acordo com um amadurecimento da nossa legislação em relação ao homicídio. Senão... Que é muito barato. É o que você estava falando. Entendeu? Né? Se eu quiser tirar um desafeto e me predispor a ficar 5 anos na cadeia, 4 anos, se eu fizer um homicídio simples, eu falo, 5 anos eu fico, 3 anos eu fico. Sabe aquele cara falar, não vou pagar pensão, mas eu fico os 30 dias? Sabe? Eu bato essa vagabunda, mas eu vou matar essa vagabunda e fico 2 anos na cadeia? Mas ele não fala, eu vou matar essa vagabunda e vou morrer. Não falo, claro que não. O cara não é bobo, né? Aí não. Então, assim, mas eu tenho muito medo, mas o que eu falo também não tem muita comprovação científica. Porque no período que tinha porte de arma no Brasil, essas ocorrências que acontecem desproporcionais não eram tantas, entendeu? Mas eu acho que falta um amadurecimento, porque se você vê, com a legislação que tem os Estados Unidos com o porte livre, ainda acontece bastante acidente, sabe? Porte de arma, libera tudo, e o cara entra no cinema e metralha todo mundo, e o outro sei o que lá. O ser humano é muito doido, né? Mas é muito confortável também pro criminoso saber que a polícia não tá portando nada. A polícia não, o cidadão não tem nada. Porque ele tem certeza que... não tem. Então hoje os criminosos, eles chegam até o cara e falam, você é a polícia? Eles revistam, você sabia disso? Quem? Hoje, quando você vai ser roubado, você toma uma revista. Ah, é? Porque eles querem ver se tu é polícia. Pergunta pros caras aí. Caramba. Dá uma geral. Qual a primeira pergunta que o ladrão faz? Tu já começa. O que você tem aí? Porque a primeira. Ele só tem um risco. O cara ser polícia. Se não for, já era. Se não for, ele tá tranquilo. Então ele tira essa dúvida. Não é, ele fala, trouxa. Então, tenho certeza que não tem Vamos arma. zoar. Então, a posse eu acho que é... A posse sim. Porque aí o cara tá entrando na sua casa, né? Cara, a casa você tem que defender inviolável do indivíduo. Tem que defender sua família. Não. Então, o soldado romano, né? Aquelas expressões antigas, né? Eu vou deixar o soldado romano entrar na minha casa, pisar na minha flor, estuprar minha mulher e matar meus filhos? Não, né? Não, né? Eu vou defender. Exatamente. Então, eu sou a favor. Totalmente a favor. Pessoal, já legalização da maconha, sou totalmente contra. Totalmente contra. Por quê? Porque, embora dê certo em vários países do mundo... Embora a gente conheça pessoas legais que fumam, né? Mas... Não, mas pessoas legais mais velhas, mas assim, a maconha ela é a porta de entrada para as outras drogas. No Canadá, a cannabis é encontrada no coffee shop. Aqui ela é encontrada na biqueira. E aí, os playboys acreditam que se montar os coffee shops no Brasil... Vai sair a maconha prensada da biqueira, não vai sair. Não vai sair, você acha? Não, ele não tem dinheiro pra comprar. Essa toda requintada. Não tem dinheiro. Ele vai querer baixo custo. É o crack, é uma maconha barata. Entendeu? E assim, na biqueira, no coffee shop não vende crack. No coffee shop não vende cocaína, não vende êxtase, MD, loló, vende só cannabis natural hidropônica. Isso é um produto extremamente elitizado e recreativo. Eu vejo que nem sabe, recreativo e elitizado. Agora, na favela tem maconha, cocaína, crack. Então é a porta de entrada, porque o molequinho, sabe o cabeça fraca que não fez karatê, não fez musculação? Ele fica o dia inteiro ali no narguile com a corote. Até que um dia um deles pega e acende um. Aí ele fala, dá uma bola. Aí ele fuma e fala, pô, mó relax. Passou não sei quanto tempo usando. Já tô acostumado com essa sensação. Quero alguma coisa diferente. Vai tomar um mesclado, pega aí um pozinho, pega um negocinho. É a porta. Porque o drug dealer, né, o traficante brasileiro, ele abre a pasta, né? Ele fala, tá aqui, o que você quer? Entendeu? E eu acho que é uma ilusão a gente acreditar que você fazer os coffee shops, que na minha opinião, vão atender uma população de média e alta renda, média baixa até pega. Então, classe média baixa, classe média média, média alta tal. Tá. Só que quantos por cento que é do Brasil essa classe? Eu não tinha pensado nesse lance, cara. Ele não vai atingir todo mundo, né? Não vai, o coffee shop não vai atingir. Você não vai querer montar a tua loja maravilhosa, teu coffee shop da favela do lado, que vão roubar.
Entendeu? E quando eu pensar como governante, eu não tenho que pensar só para uma classe social. Pensar para todo Eu mundo. tenho que pensar para a população inteira. Então, eu sou totalmente contra a legalização da cannabis no Brasil, porque ela vai fazer um exército de drogados de todas as drogas. A população vai virar um exército de drogados de todas as drogas. Porque aquele cara que tem... Porque tem uma boa parte da população que hoje em dia acredita que subjetivamente maconha não é droga. Você fala assim, você usa droga, o cara fala, não, só fumo maconha. Essa frase é recorrente. Voltamos então para o Monark, vai. O Isso. Monark, ele é... Ele, ó, É um ponto de vista, é um ponto de vista. Pelo que eu entendo, ele fuma só maconha, não é? Ele não é de outras drogas, eu acho que é só maconha, pelo que eu... Ele não deve fumar, ele não deve fumar nem maconha. Se ele usa, no particular dele, ele deve usar cannabis, né? Eu não sei a diferença, mas... Não tem, eu inventei agora, porque vamos chamar de maconha aquela coisa prensada que tem na favela de baixo nível, maconha. Tá. E de cannabis, aquela flor hidropônica bonita que parece alcachofra, tal. Essa é essa dos grows da vida. Que é pura. Que é caríssima. Que é cara, exatamente. Tem noções da diferença de preço? Eu não, mas ele falou quanto ele gastava, era uma grana, 7 mil, eu acho que ele gastava por mês. A questão é bem mais ou menos assim. Não, mas a diferença é assim, ó, a vagabundona da favela, vamos colocar que 50 gramas custa R$150. A de milionário custa R$10 o grama. O grama? O grama. Caralho. Entendeu? Calcula, quanto que dá? Sou ruim de matemática, quanto que dá? Ixi. 50 vezes 10? 500 ou 5 mil? 5 mil. Você é burro, hein, meu? 50, não 50 vezes 500? 50 vezes 500. Não, opa, 500 reais. Isso. Não, caralho. Eu R$10 o grama? 10 reais. Vou calcular direito. Vai, faz aí, Mandíbula, por favor. Não, mas Davi, ajuda a gente. Não é mais, eu não sei o preço direito. Eu vou dar uma analisada, mas assim, a diferença de preço de uma e de outra é absurda. Enquanto você compra com R$100, você compra 50 gramas, a outra você vai gastar R$5.000 para comprar as mesmas 50 gramas. Entendi. Entendeu? É muita diferença. Né? Então, assim, o cara que é duro não tem dinheiro, o cara não tem dinheiro. Né? Ele vai voltar. O coffee shop não vai querer vender maconha, maconha prensada. A gente tá no Brasil. Vão burlar o sistema de tudo quanto que é lado. Entendeu? Vai ter gente que vai querer vender na biqueira só pra sonegar. Porque vai vir o imposto. Exatamente. O governo ganha em cima. Você entendeu? Então, assim, é um assunto que eu tô estudando ainda. Dá pra discutir a fundo. Mas algumas vezes que eu me manifestei, eu falei que eu era contra a legalização da maconha no Brasil. Os caras falaram, Doc é maconheiro. Mas por quê? Porque eu falei que eu era contra no Brasil. Ah, entendi. Eu usei o no Brasil no final. Ah, mas por que você usa no Brasil? Porque eu vi países que não dá problema nenhum. Mas o país que não dá problema nenhum é que nada dá problema, né? O que dá problema no Canadá? Nada. Amsterdã. O que dá problema na Austrália? Nada. O que dá problema o próprio Chile. O Chile é super organizado. Argentina, Estados Unidos. Tem problema para resolver. Tem problema, então assim, exato. Então, eu não consigo também enxergar o usuário de droga como um criminoso. Então, esse é outro ponto que esse é o ponto de vista. Então as pessoas estão falando assim, pô, o Da Cunha não pode ir no Flow Podcast porque o Monark consome. Ele não é um criminoso só por consumir. Ele não pode consumir na sua frente porque você é um policial. A lei é hipócrita, ele não pode portar. O artigo 28 da lei. A lei ela é confusa, porque a lei não fala assim, ó. Se a pessoa consumiu, não é crime. Bezerra da Silva. Tá. Como é que ele fala? Ele fala, vou apertar, mas não vou acender agora. Vou apertar, mas não acender, né? Não, tem uma hora que ele fala assim, não é Bezerra da Silva, Barão Vermelho. Barão Vermelho. Isso, tá na mente. Tá na mente já, entendeu? Fumou, jogou fora, tá na mente. O cara não tá portando o cigarro de cannabis, ele não tá mais praticando crime. Então, se ele acabou de consumir, acabou e não tem nada, não tem mais crime, não tem materialidade, não tem a droga. O crime é portar a droga, o crime é estar com a droga na mão. Independente da quantidade. Portar. Caramba. Portar. E bolar. Tá portando. Tá portando. Você tá com os dois. Então você tá lá no Flow e ele tá fumando, ele tá portando. Se ele tiver no bolso. No bolso? Se ele tiver com a maconha no bolso, ele tá portando. Ah, tá. Se tiver aqui numa caixa, não, né? De quem que é a caixa? Dele, por exemplo, do Monark. Tá portando. Tá guardado na caixinha do lado dele. Entendeu? Se aqui nesse momento tiver, puta, eu fumo, não queria falar pra você, mas eu te vou mostrar um negócio da cunha. A minha maconha está aqui. Eu ia falar, você tá preso, Fernando. Ah, é? Eu falei, me desculpa. Ainda bem que não convidamos certas pessoas que... Essa mesa já passaram vários maconheiros aqui. Que entendeu? Doido. Então o crime portar.
O artigo 23 é portar o entorpecente. Portar, fumar. Tem vários verbos, mas assim, o verbo que mais pega, que as pessoas têm a dúvida, qual que é a grande dúvida? O ato de fumar é crime? Não, mas pra estar fumando, você tá portando. Você tá portando. Você tá, cara, foi parado no trânsito e o cara tá com um cigarro no console. Tá portando. Tá portando, ele vai ser... E se ele jogar antes de chegar e não tá mais lá? Se o policial viu ele jogando, falou, foi você que jogou, tá aqui, ó. Foi você que jogou, é seu, tá aqui a filmagem. Tô ajudando você, Monark. Tô pensando em alternativas. Agora, segundo caso, na verdade, você foi lá e ele não tá portando, não tá fumando, não nada. Da cunha. Você vinha aqui hoje, eu uso mesmo porque eu preciso como calmante e morei muito tempo nos Estados Unidos, em alguns lugares que era tal, tenho meus meios de conseguir aqui e tal, é uma coisa particular minha, mas aqui eu te garanto, não tem nada, ninguém tem nada. Aí tal, beleza. Tá? Mas muita gente pode falar assim, pá, da Cunha, mas você tá sendo conivente. Você tá sendo conivente, você está junto tal. Você tá fazendo apologia. Que eu falo, tal. eu falo não, eu não tô sendo conivente. Não sou, minha posição é muito definida. Mas se eu fosse ser bruto, grosseiro, ou não falar, se eu não falar ou não chegar perto de qualquer pessoa que consome cannabis, eu acho que é delicado. Eu vou criar um preconceito em cima de uma coisa que eu não tenho direito, que é individual. É ilegal, mas quem está praticando a ilegalidade é a pessoa. Entendeu? Então eu acho que... É um limite, né? Que é difícil você definir até onde... Vamos pensar assim, eu não posso falar então assim, olha, cara é super gente boa, tal, mas diz que ele, no particular dele, usa maconha. Eu nunca vi ele com maconha na minha frente, nunca nada, ele não toca no assunto, e é um cara super gente boa. Ah não, falaram que ele usa, não posso falar com ele. Ah não, eu sei que ele usa no particular dele, na casa dele, então não quero chegar perto dele, ele é maconheiro, eu odeio, tal. Eu acho que, aí que eu te falo da polarização, talvez... para pessoas de um ponto de vista radical, tal, da família brasileira, enfim, seja um absurdo. Eu acho pesado mesmo para jovens, eu falei jovens, tudo. Mas assim, eu guiar minha mente para falar assim, eu odeio, eu odeio e não chego, não chego perto e vou querer prender e matar qualquer pessoa que eu sei que consome cannabis. É complicado. Dentro de uma realidade mundial, que existem países que admitem, países que não admitem, porque é diferente de cocaína. Porque, na verdade, embora no Brasil seja proibida, é uma coisa que está em debate, em discussão há muitos anos e que tem uma série de análises não jurídicas e sim sociais diversas. Tá? Então, assim, não tenho problema nenhum em ir lá. Trocar ideia. Seria uma honra. Sabe por quê? Você pode colocar seu ponto de vista também. Isso, a pessoa Eles fala, estão dando espaço, né? Eu vou até o Flow, a pessoa fala, poxa, da Cunha, você foi no Flow, você era conivente. Esse é um ponto de vista. Tá. E eu não concordo. Eu acho que tem que respeitar. Se todos estiverem respeitando a lei, nenhum problema. O outro ponto de vista é assim, se eu for no Flow só da possibilidade de eu ir e a molecada ver que houve um respeito, a gente já tá ganhando. Tá ganhando os dois. Os dois lados. Ganho eu por ele me respeitar e você ganhar ele por, independente da posição dele pessoal íntima, na frente de um policial ele se portar que nem um cidadão que respeita a lei. Pô, nota 1000 nota 10 pros dois, na largada. Exatamente. Aí ele tem uma voz numa comunidade que precisa de orientação. E ele tem uma voz numa molecada que precisa conhecer a polícia e saber da polícia. Então, assim... Se eu for lá, vou sofrer críticas? Muitas. Com certeza. Mas a minha missão não é ir lá para parecer que eu sou conivente. A minha missão é ir lá para falar para a molecada que é fã do programa deles, que é uma molecada que ainda está em desenvolvimento, mostrar uma série de outras coisas sobre a realidade da polícia, e inclusive, até se for o caso, discutir sobre cannabis. Eu vou provar para a molecada que, assim, meus filhos... Você vai começar a fumar maconha com 14, 15 anos, você não vai terminar o colegial, você vai ficar cansado para estudar, você vai ficar cansado... A hora que tiver que fazer faculdade e trabalhar, você vai querer ficar dormindo, você vai desandar. Inclusive nos países que eu falei, alguns países deu certo. Ainda assim, eu não acredito em cannabis perto de jovem, tem que dar certo. A cannabis tem que ser de uso recreativo para um homem com a vida resolvida lá na frente. Que já sabe o que quer. Um país que pode, com a vida resolvida, que sabe dosar. Que sabe beber
tantos copos de cerveja, tal, dá um porrezinho, ficou meio bêbado, vai pra casa. Não pega o carro. Porque o jovem, quando você dá... Vamos tirar a cannabis e vamos pegar o nosso jovem e vamos colocar a corote ou a vodka, a vodka com narguile. Exatamente. Ele se acaba do mesmo jeito, enchendo a cara de cachaça e sem fazer nada, coçando. É. Entendeu? Então não é necessariamente a cannabis que é o fim do mundo. São essas coisas que tiram você do O seu fim do seu mundo é centro, qualquer droga que te tire da produção. da produção Do ser humano. e do controle da sua do controle vida, da né? sua vida. Pode ser